Conseguem ver? Ok. Pronto, isto vai ser um workshop de introdução ao Python. Eu não vou falar sobre todas as coisas que o Python tem. Eu vou tentar fazer assim uma introdução mais virada para a prática e para aquilo que eu acho que nós vamos utilizar mais e que é mais comum. Portanto, primeiro vou falar de operadores, depois dos booleans, depois strings e o input e output, depois controle de fluxo e iteráveis, estruturas, comportamentos funcionais no Python, funções e depois vamos dar uma introdução de módulos. No fim, estava a pensar fazer assim um mini projeto com a vossa participação. Se tiverem dúvidas, podem pôr no chat que eu estou a ver pelo segundo ecrã. Pronto, para fazer comentários no Python, usamos o cardinal para fazer só de uma linha e três aspas para fazer multilinha. Os operadores temos estes aqui comuns: soma, subtração, multiplicação, divisão. O resultado da divisão vai ser sempre um float, por isso é que temos aqui o ponto zero no resultado. Depois temos divisão de inteiros, que é duas barras de divisão. E podem ver que ele arredonda sempre para baixo, como em C. Se tivermos um resultado que não seja inteiro, ele vai arredondar para baixo. O resultado da divisão é sempre um float. O operador de módulo igual a C. O expoente podemos fazer dois asteriscos. E temos o expoente. E ele segue a ordem de operações, mas podemos forçar isso. Podemos forçar uma ordem diferente com parênteses. Booleanos, temos o true e o false. Atenção que tem que ter o T maiúsculo e o F maiúsculo, senão não vai ser considerado uma keyword. Para fazermos a negação temos o not. Isto vai ser uma coisa que vai ser diferente de C, que é a negação, em vez de ser o ponto de exclamação, vai ser not. Vamos ter o AND por escrito em vez de ter os dois is comerciais. E o OR também vai ser por escrito. Depois comparação é igual a C, igual, e para fazermos a diferença, ponto de exclamação igual. O true e o false, como em C, o true vai ser 1 e o false vai ser 0, portanto nós, se tentarmos somar true e true, vamos ter 2, se tentarmos multiplicar, vamos ter 8, se tentarmos fazer subtrações, vai ser assumido como 1 e o 0, tal como em C. Igualdade, ok. Depois, mais comparações, temos o menor ou igual, maior ou igual, tal como em C. Uma coisa que podemos fazer aqui em Python que não podemos fazer em C é fazer chaining. Enquanto que nós em C tínhamos que pôr 1 menor que 2 e 2 menor que 3, nós no Python podemos ignorar o e fazer chaining dessas condições. Nós podemos fazer assim, escrever tudo sem termos o i no meio. Depois, os operadores de bits são iguais a C. O OR, o SHOR, o AND, o SHIFT, tanto para a esquerda como para a direita, e depois a negação. É exatamente a mesma coisa que em C. Não sei se vamos usar isto muito, mas são exatamente iguais. Chaining com OR. Não. Porque quando estás a usar o AND, estás a fazer basicamente uma conjunção das duas condições. Tu com o OR não é exatamente isso. Não é exatamente esse o objetivo. Ok. Se tiverem mais dúvidas, podem pôr.
Portanto, agora strings input e output. A string pode ser definida tanto com as aspas normais como com as plicas. As plicas em Python não é só para fazer caracteres específicos. Para concatenar strings é muito mais fácil. É só usar a soma. Nós podemos somar strings e ele vai nos concatenar a string. Podemos aceder a caracteres específicos, tal como em C. Colocamos o índice e acedemos ao caractere da lista. Temos a função len, que dá o length ou o comprimento da string. Isto também vamos ver à frente que pode ser usado em listas e por aí fora. E aqui temos um pequeno exemplo de formatação de strings. Estão a ver aqui, pomos este f antes e depois, como temos aqui a variável name definida como Reiko, ela vai inserir a variável no lugar. Isto só funciona com o F. Qual cardinal? Ok. E pronto, podemos ver aqui uma string formatada. Name is e depois vamos dar o output do length. Sim, o F é uma keyword para dizer que é uma string formatada. Olha aqui, se dermos run, podem ver que aparece Reiko, 5 caracteres de comprimento. Aqui o print é a função que usamos para fazer o output. Depois, para input, temos uma função que se chama mesmo input. Não. O percentagem F em C seria exatamente para fazermos o output de um float. O F aqui significa que a string que estamos a guardar, basicamente, é uma string especial, não é uma string normal. E, portanto, quando tiver os curly braces, vai ter o que está dentro é uma variável. Não é exatamente a mesma coisa que em C. Nós em C teríamos umas aspas, não era? Teríamos assim uma coisa e depois se quiséssemos um inteiro punhamos D, o I ou F e depois dizíamos a variável que queríamos. Aqui não é exatamente isso, em vez de termos uma string normal. Se virem, eu se puser isto, ele assume que isto são caracteres. Eu se fizer print disto, ele vai fazer o print dos caracteres. Ele faz o print dos caracteres aqui. Mas se pusermos o F, ele vai saber que quando tiver os curly braces e tiver o nome de uma variável, que vai ser para substituir isso pela variável. Ok, a função de input, a string que está dentro vai ser o que vai aparecer quando for para nós colocarmos o nosso input. David, carregamos no Enter e ele faz print ao nome e depois ao length. Nós não precisamos de usar a função F, podemos simplesmente pôr a variável e ir concatenando cada sequência. O F talvez seja uma approach mais prática, mas achei por bem colocar as duas para saberem as possibilidades. Alguma dúvida? Há aqui ponto e vírgula, sim, não há ponto e vírgulas aqui. O que há, nós enquanto em C podemos ter espaços infinitos e ter tudo seguido porque temos o
ponto e vírgula a limitar a instrução. Aqui, quando escrevo, por exemplo, eu tenho aqui esta declaração da variável e eu não posso ter nada a seguir, a menos que seja um comentário. Porque eu se escrever mais coisas a seguir, ele não vai saber o que fazer. Então não temos o ponto e vírgula, mas temos um enter obrigatório. Nós somos obrigados a ter as coisas estruturadas. Por exemplo, aqui, vendo aqui este if, o if ele tem que estar com o enter e tem que estar com um tab, porque senão ele vai dar erro de indentação e não vai funcionar o programa. A diferença, isso é uma das diferenças entre C e Python, é que nós temos que respeitar a indentação e é através da indentação que o Python vai funcionar. Pronto, aqui temos um if, a condição não precisa ter parênteses, já volta. Sum var maior que 10, vai ser falsa esta condição, não é? E depois temos que ter os dois pontinhos e temos que lá está ter a condição ou a instrução indentada. Aqui ele vai fazer o print a dizer que é maior que 10, a dizer que é menor. Atenção que aqui em Python nós não fazemos o else e o if, fazemos elif. Ou seja, se esta não estiver correta, ele vai ver se esta condição já vai ser verdadeira, e se essa não for verdadeira, temos por fim o else. Pronto, aqui for loops. Os for loops aqui são um bocado diferentes. Aqui temos uma lista. Não é obrigatório, nós podemos ter só um if. Sim. Nós podemos ter só um if else. Aqui está só uma demonstração das três ao mesmo tempo. Mas sim, um if não precisa ter um else a seguir, nem nada que se pareça. Sim. Aqui os fors vão ser ligeiramente diferentes. Não vamos ter uma condição de inicialização, depois a condição que tem que se manter verdadeira e depois o nosso incremento ou decremento para chegarmos ao fim do loop. Aqui o que vamos ter é, imaginem, for animal in, e depois temos aqui uma lista que tem várias strings que são animais. E então o que vai fazer é, por cada elemento que ele tem na lista, neste caso tem 3 elementos, e ele vai fazer print do animal. Portanto, imagine, nós queremos percorrer uma lista, nós o que fazemos é colocar a lista e colocamos aqui uma variável que vai ser o nome do elemento em que vamos estar durante o for, e podemos percorrer a lista assim. Não precisamos de limitar ao length da lista nem por aí fora, é só pôr a lista e por cada elemento que ele tiver na lista ele vai correr o loop uma vez. Aqui se quisermos correr o i, se quisermos correr o loop um determinado número de vezes que não esteja relacionado com percorrer uma lista e por aí fora, temos a função range, e a função range o que retorna é basicamente uma lista. A função range retorna uma sequência e nós vamos percorrer essa sequência. Ela começa no 0 e vai até ao 3, neste caso, range 4. A função range, como funciona, nós podemos pôr só a condição de stop. Se quisermos, comece no 0 e vá até ao 4. Podemos pôr start and stop, se pusermos dois argumentos. Ele vai começar no 5 e depois ir até ao 8. E temos também range, start, stop e step, que é pomos a condição, pomos o número em que começa, o número em que termina e qual o incremento entre esses números. Aqui eu pus aqui um mini comentário com a definição.
É por isso que nós podemos só fazer range 4, porque ele por default vai atribuir 0 ao start e por default vai atribuir 1 ao step. Sim, sim, está aqui, está aqui. É essa parte que eu estou a explicar agora. A função como está definida é que se nós não passarmos o argumento de start, o argumento vai ser 0 e se não passarmos o step vai ser 1, sempre. É por isso que nós podemos fazer só range 4 e ele assume que só passamos o stop. Pronto, aqui tem o que seria o output, cá está 0, 1, 2, 3, seria o output desta parte aqui. 5, 6, 7 seria o output de começar em 5 até 8. E depois 4 e 6, que seria de 4 até 8 com step de 2. E depois aqui também temos o facto de percorrermos a lista a dizer que são tudo mamíferos, todos os animais que estão na lista são mamíferos. Mais alguma dúvida? Não? Ok. Não conta com 8. Isto é como se fosse um menor, ok? Tipo, isto aqui em C seria o equivalente a termos for int i igual a 0, ou neste caso 5, não é? E enquanto o i for menor que o 8, ele vai fazer i mais mais. Este seria o for equivalente em C, ok? E agora as estruturas. O Python já nos vai dar muitas coisas definidas, não só listas. E estas listas são um bocado mais abrangentes que arrays em C, um bocado maior. Vamos ter listas, tuplos e conjuntos. E dicionários também, dicionários. Não podia esquecer os dicionários. As listas, uma lista vazia é só 2 square brackets. Podemos iniciar a lista já com elementos. Temos também a função append, que vai adicionar um elemento ao fim da lista. Por exemplo, inicializamos aqui a lista como vazia. Ao fazer append de 1, a lista vai ficar com 1, append 2 com 2 e por aí fora. Adiciona um elemento no fim da lista. O pop vai remover o último elemento. Ok? Tínhamos 1, 2, 4, 3, fica 1, 2, 4, a lista. E podemos aceder como um array. Pomos o li, square brackets, e pomos o índice a que queremos aceder. Queremos aceder ao índice 0, ele vai retornar 1. Temos aqui já uma vantagem, que é se quisermos aceder ao último elemento, podemos colocar -1 como índice. E o Python vai saber que com isso nós queremos dizer que estamos a querer chegar ao último elemento da lista. Outra coisa que podemos fazer é pôr ranges específicos das listas. Por exemplo, eu quero do elemento 1 até ao elemento que está no índice 3. Ou seja, temos aqui o 2 e o 4. Quero do elemento do índice 2 até ao fim da lista. Se não especificarmos nada, ele percorre até ao fim. Aqui, se não especificarmos o início, ele vai do 0 até ao 3. E aqui, por exemplo, podemos fazer também uma definição de step, que é deixamos 2 pontos, deixamos vazio, não é? E ele vai retornar cada segundo elemento. Podemos também inverter a lista através disto. Estão a ver aqui? Ele retornaria a lista inversa. Cá está, li, start, end e o step, se quisermos. Aqui, se pusermos assim, se pusermos isto, aqui só com os 2 pontos no meio,
ele vai fazer uma cópia da lista para guardar em Li2. Podemos remover elementos do meio do array, que era uma coisa que nós não podemos fazer em C. Nós tínhamos que definir o tamanho do array logo à partida e não podemos ir lá ao meio tirar uma coisa. Vai ficar lá, não fica, ele não junta as duas partes, fica só em zero. Como é que se reverte? Um, Pomos os dois índices, basicamente não definimos o início e o fim, e definimos como step o menos um. E ele assim vai basicamente, o que ele está aqui a fazer é como definimos o step como menos um, como eu expliquei aqui em cima, o menos um vai buscar o último elemento, e ele vai percorrer a lista toda, do início ao fim, a ir buscar sempre o último elemento. Então ele vai primeiro vai buscar o 3, depois vai buscar o 4, depois vai buscar o 2, depois vai buscar o 1. E assim conseguirmos inverter a lista. Pronto, temos também a função remove, que tira a primeira ocorrência do elemento que nós lhe dermos. Aqui a nossa lista tinha 1, 2, 3, ele vai tirar o 2. Se tivéssemos, imaginem, se em vez de ter 1, 2, 3, tivéssemos 2, 2, 3, ele ia só tirar o primeiro. O segundo 2 ia ficar. Ok? Temos o insert, em que podemos especificar o índice e o elemento que queremos inserir nesse índice. Aqui no índice 1 eu quero inserir o 2, que era uma coisa que nós também não podíamos fazer em C, ou se fizéssemos tínhamos que inserir o 2 e depois fazer com que todos os elementos andassem um lugar para a frente. Podemos aceder, podemos obter o índice da primeira ocorrência de 2. Isto aqui, quando temos os square brackets 2, nós estamos a falar do elemento que está na posição 2, no índice 2. Quando temos o index 2, ele vai nos retornar o índice, ok? Não é para aceder, ele vai pesquisar a primeira ocorrência de 2 e quando chegar à ocorrência de 2, ele vai nos retornar o índice. Isto é como se fosse o operador dois pontos de exclamações em Haskell, em que nós passávamos um elemento e uma lista e ele percorria a lista e ele retorna só do primeiro. Ele chega ao primeiro e para, ok? E ele não vê mais para a frente. Isto aqui, o index é o equivalente aos dois pontos de exclamação em Haskell. Para concatenar as listas, dá para aceder a dois índices ao mesmo tempo. Como assim? Podes reformular a pergunta? Sim, sim, se quiserem podem ligar o micro. Ali, index 1, 2. Não, não, acho que não. Tu estavas a dizer se quiséssemos saber o índice do elemento 1 e o índice do elemento que tivesse valor 2. É isso a tua pergunta? Eu acho que não podemos fazer isso. Ok, eu acho que não é possível fazer isso. Eu acho que o index, a função index, que só recebe um elemento para procurar. Podemos é fazer duas invocações sucessivas. Pronto, para concatenar listas temos o mais. Sim, podemos fazer duas invocações da função index e ele vai retornar o índice de quando aparece a primeira vez o elemento 1 e o índice de quando aparece a primeira vez o elemento 2. A função index, isto é um dos comportamentos funcionais do Python. Nós, ao utilizarmos a função index, nós não vamos mexer no LI, o LI vai continuar igual.
Ele vai percorrer o LI e vai nos retornar um número. O LI vai continuar sempre sem mudanças. Portanto, nós podemos ver o índice 1 e ao vermos o índice do 1, não vamos afetar o índice do 2. Não sei se isso responde à pergunta. Ok. Concatenação de listas é com mais. Tal como fazemos com as strings, podemos fazer com listas. Outra forma de concatenar as listas é usarmos a função extend. li extend other li e o resultado vai ser exatamente o mesmo, ok? Temos aqui a função in que verifica se existe o elemento 1 em li. Ele vai ao li ver se existe 1 na lista. Podemos ver o length também, tal como vemos nas strings. E é mais ou menos isso para listas. Agora vamos falar em tuplos. Tuplos são basicamente como as listas, só que são imutáveis. Portanto, eu enquanto uma lista posso mudar coisas nela, ao declarar um tuplo eu não posso mudar o tuplo, ok? Tipo, não dá para mexer no tuplo. O tuplo, como é definido, é com parênteses e depois elementos separados por vírgulas. Aqui o mais importante é os elementos separados por vírgulas. Eu, se quisesse definir o tuplo, podia defini-lo assim. E o Python ia assumir que isto era um tuplo, ok? Mas nós normalmente colocamos sempre os parênteses à volta. Dá para aceder aos índices através do square bracket. E pronto, cá está a explicação que eu dei. Por exemplo, se pusermos só parênteses, um parênteses, ele vai assumir que o tipo disto é int, mas se pusermos 1, ele já vai assumir que é um tuplo. Se pusermos só os parênteses, ele sabe que é um tuplo também, um tuplo vazio. Podemos fazer as operações comuns, lá está, de length, de fazer somas, de aceder aos índices através daqueles truques que eu expliquei em cima. Podemos verificar se um elemento está presente no tuplo. E também, ok, aqui podemos fazer atribuições. Por exemplo, eu se passar o tuplo 1, 2, 3, o A vai ficar com o primeiro, o B com o segundo e o C com o terceiro. Portanto, o valor vai ser A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Nós podemos fazer isto com listas também. Portanto, tuplos eu não sei se vamos utilizar muito, que acho que eu, pelo menos, nos meus projetos de Python que fiz, nunca tive necessidade de utilizar um tuplo. Mas não sei, acho que é bom saber. É uma das estruturas básicas do Python, portanto, achei por bem falar nela. Agora, dicionários. Aquilo que nós demos, a que chamamos as tables ou arrays associativos. Aquilo que nós tivemos tanto trabalho para aprender a implementar em algoritmos é uma coisa que o Python nos dá, ok? E é simbolizado pelos curly braces. Aqui temos um dicionário. Aqui, esta parte, a string com o one vai ser a nossa chave e o one vai ser o one. Vai ser o valor, peço desculpa. Vamos ter a chave e o valor. Vai ser essa a estrutura do dicionário. Todos os elementos separados por vírgulas. E é isso, mais ou menos. Ok, aqui temos um exemplo de como... Aqui estão a ver que tem aqui lista 1, 2, 3 e depois string 1, 2, 3. Isto vai dar erro, porque as chaves no dicionário têm que ser sempre imutáveis e como a lista é uma coisa que nós podemos mudar, não pode ser usada como chave. Mas podemos usar a lista como valor.
Isto aqui é uma declaração um bocado deturpada e pouco clara. Provavelmente não devem declarar dicionários assim, porque acho que depois vão ter um bocado de dificuldade a ler. Para aceder aos valores que estão nos dicionários, temos de novo os square brackets, só que podemos usar as chaves para aceder aos valores. Em vez de termos os índices, as chaves vão funcionar como os nossos índices. Podemos aceder só às chaves, por exemplo, eu se quiser saber as chaves do meu dicionário, tenho o método .keys, que me vai dar as chaves que eu tenho no dicionário, e tenho também o método .values, que me vai dar os valores. Isto vai ser útil em vários casos. Podemos verificar se existem valores ou chaves. Não, desculpem. Podemos ir verificar a existência de chaves. Por exemplo, se queremos saber se o 1 existe no dicionário, não podemos verificar a existência de valores. Se tentarmos aceder a alguma coisa que não está declarada, vamos ter um erro, key error. Ele vai dizer que não conhece a chave. Outra maneira de acedermos ao valor, em vez de fazermos desta forma, é usar o método get. Ok? E o método get tem esta particularidade que é se ele tenta ir buscar o one, se o one não estiver definido no nosso dicionário, ele vai nos dar o valor 4. Ok? Estão a ver aqui que se eu for ao meu dicionário e tentar ver a chave one, está ali definida, nós definimos, e ele vai retornar o valor 1, que foi o que nós dissemos que era aqui em cima. Mas se tentar ver o for que não existe no nosso dicionário e não houver nada, ele retorna o valor 4 por default, a função get. Aqui temos também a função, o método setDefault, que é se ele vê se o value, se a chave existe. Se a chave existir, ele não faz nada. Se a chave não existir, ele vai inserir o valor 5 nesse local. Por exemplo, se fizermos duas evocações sucessivamente do método, fazemos 5 a primeira vez, que não está definido, ok? E ele vai inserir o valor 5. E fazemos 5 a segunda vez, como já inserimos na primeira o valor 5, quando tentarmos fazer a segunda vez para inserir o valor 6, ele não vai fazer nada. Adicionar valores ao dicionário. Por exemplo, o for, que nunca chegámos a definir, podemos fazê-lo através do método update, ou então podemos aceder ao índice for e dizer que nesse local vai ter o valor 4. Podemos, como nas listas, usar o del para remover um, uh, um elemento do dicionário, uma das entradas do dicionário. E pronto, e temos aqui mais truques de listas que podem não ser muito úteis. A próxima estrutura que vamos ter é conjuntos. Isto são conjuntos segundo a definição matemática. E portanto vamos ter todas as operações de conjuntos comuns. Nós declaramos os conjuntos, lá está, com os curly braces, tal como nos dicionários, só que em vez de termos uma chave e um valor, vamos ter só a sequência de valores. É a diferença entre as duas declarações. Aqui, cá está. Nós podemos ter um conjunto que tem tuplos dentro, mas não podemos ter um conjunto que tem listas dentro. Porque os elementos de lá têm que ser imutáveis nos conjuntos. Temos uma função add que adiciona valores.
E lá está, como são conjuntos matemáticos, se tentarmos adicionar duas vezes o mesmo valor, nas listas teríamos, por exemplo, se tentássemos fazer isto numa lista, íamos ter 5, 5 seguido, mas como é um conjunto, os conjuntos matemáticos não têm elementos repetidos, portanto, o conjunto manteria-se igual se nós tentássemos adicionar duas vezes o mesmo valor. Pronto, aqui defini dois conjuntos, A e B, e tem aqui a demonstração de todas as operações elementares que nós fazemos em conjuntos em matemática. Temos a interseção, que será o I comercial, a união, que será a barra vertical, a subtração fará o A exceto o B. Portanto, teremos aqui o conjunto e ele vai fazer a exceção destes elementos e vai-nos retornar 1 e 4. E depois temos aqui o circunflexo, que vai fazer A união com B, exceto A interseção com B. E portanto vamos ter, se tivéssemos aqui um diagrama de Venn, íamos ter só as partes únicas de cada conjunto e as partes em comum estariam de fora. Podemos também verificar se é um subconjunto ou um superconjunto, e fazemos isso através do menor ou igual, ou do maior ou igual e do menor ou igual. E também podemos verificar com o in a existência de um elemento no conjunto. Podemos fazer cópias do conjunto, e cá está aqui uma pequena recap, que é square brackets para declararmos listas, os parênteses com a vírgula para tuplos, e depois curly braces com key, com um par de chave e valor para dicionários. E se quisermos fazer conjuntos, utilizamos só os curly braces separados por vírgula. Ok? Comportamentos funcionais em Python. Tal como em Haskell, vamos ter lambdas. Não sei se lembram ainda disso. O lambda era assim, basicamente uma mini função que podemos definir com a barrinha. Fazemos barra x e depois dizíamos que, por exemplo, ia fazer x ao quadrado do x que recebesse. Aqui em Python também vamos ter isso. Vai ser definido pela keyword lambda. Que vai, por exemplo, aqui lambda recebe um x e verifica se o x é maior que 2. Temos também os mapas e os filtros, que são exatamente a mesma coisa que em Haskell. Fazemos um mapa. Para fazer um mapa, passamos de uma função e o elemento e a lista que queremos mapear. E para fazer um filtro, exatamente a mesma coisa. Passamos a função, neste caso um lambda, e a lista que queremos filtrar. Outra coisa que temos é compreensão em listas, ou listas por compreensão, que também são definidas da mesma coisa. Temos os parênteses reitos, e ele tem aqui uma condicionante que gera a lista. Uma curiosidade é que isto foi mesmo roubado do Haskell. Os criadores do Python, quando adicionaram isto, eles viram no Haskell e decidiram mesmo implementar isto tudo a partir do Haskell. É por isso que é tão semelhante. Também podemos fazer construção de dicionários e de conjuntos por compreensão. Vou só ligar a luz. Não sei se... Ok. Agora, há alguma dúvida? Assim, sobre o tema? Não? Ok. Definição de funções.
bastante simples. Temos a keyword def, temos o nome da função e depois temos os argumentos da função. Para sair da função fazemos o return. Cá está, temos aqui a função add, que vai somar dois números, x e y, e ele retorna a soma dos dois. Vamos ver que isto vai dar 11. É uma coisa bastante simples. Agora módulos. Módulos, nós em princípio vamos usar isto muito, não é? Python tem uma biblioteca gigantesca de módulos. Portanto, em projetos muitas vezes não vai ser preciso vocês implementarem nada, provavelmente alguém já implementou e já existe. Por exemplo, se quisermos importar um módulo de matemática, fazemos import math e isto aqui, sempre que quisermos utilizar uma função que está no math, vamos ter que fazer math, ponto, e o nome da função. E é assim que vamos utilizar as funções dos módulos. Podemos também, se não quisermos fazer isso, por exemplo, se eu quiser só usar o ceiling e o floor, só essas duas funções do módulo math, o que posso fazer é, em vez de importar o math, digo que do math, eu from math, import e digo que quero só essas duas funções. E se eu fizer isso, já posso usar essas funções livremente. Uma maneira de fazer isso é dizer from math import asterisco, que quer dizer todos, e ele vai importar todas as funções do math e podemos usar todas livremente. Isto não é muito recomendado porque se tivermos dois módulos que tenham dois métodos com o mesmo nome, vai dar erros. Muitos erros. É por isso que não é recomendado fazer o importar todos. Outra coisa que podemos fazer, se não nos quisermos cansar muito a escrever, às vezes os módulos podem ter nomes muito compridos, é importar o math as m. E assim, em vez de termos de estar a escrever math sempre, até é um nome curto, há nomes de módulos bastante mais compridos, podemos fazer simplesmente m ponto e nomeamos a função. Hum, cá está. Pronto, isso conclui a matéria quase toda que eu tinha planeado para o workshop. Alguma dúvida aqui nesta parte dos módulos e das funções? Não? Ok. Então eu tinha planeado aqui fazermos em conjunto um, uh, um módulo, nós. Portanto, eu tinha pensado em fazermos um módulo de uma calculadora. Nós, como fazemos módulos em Python, é só um ficheiro normal, .py, ok? E, por exemplo, se em vez de fazer um calculator. Oi? Sim, sim, sim. Nós quando tivermos o. Sim, sim, é basicamente isso. Pronto. Continuando a explicação de módulos. Módulos em Python, nós para criarmos um módulo nosso, a única coisa que precisamos de fazer é criar um ficheiro normal de Python, .py, e agora, a partir de agora temos um módulo que se chama Calculator. Eu posso chegar aqui e fazer import Calculator. Ele até já me sugere ali. Eu posso importar o módulo. Agora, neste momento, o módulo não tem nada.
Mas o que eu estava a pensar era fazermos definições das funções básicas de cada uma das operações. Não sei se querem que eu pare um bocado e vocês tentam fazer por vocês ou se querem fazer já todos em conjunto. Ninguém diz nada? Hum, ok, ok. Esperamos um bocadinho então. Exatamente. Já temos a função da adição, portanto podem tentar fazer as outras três. Esperemos que sim, esperemos que seja fácil. Uma questão, em Python há uma função também parecida com a switch em si ou não? Não, não. Não há switch case em Python. É um bocado uma dor que dá, mas não, não é. Tem que ser tudo feito através de if, If else? Yeah, case. yeah. Exatamente. Obrigado. Já passaram 5 minutos aproximadamente. Acham que já podemos continuar?
vais basicamente fazer com if else, certo? Como assim? Ou não? Mas Tipo, o quê? Que parte? imagina, eu não sei, tipo, em C tu dá, tipo, eu estou no primeiro ano, basicamente. E ainda, tipo, nós ainda não vimos C, mas, Sim, yeah, vão dar este semestre. Eu vou estar lá yeah. com vocês a dar de novo, por Ah, isso. é? É, chamamos Top. quase todos, por isso. Vão ter Ah, muito pois é, tempo. estás no segundo ano? Sim, sim. Ah, yeah, ouvi dizer já isso, I guess. Ahm, tipo, em C tu fazes a cena de, tipo, das, tipo, três classes, estás a ver, certo? Tipo, imagina, para o utilizador dá dois números e um character com o sinal, certo? Uh, eu acho que estou a perceber o que é que tu queres dizer. Imagina, eu aqui com o módulo que eu queria fazer era só as funções da calculadora. Ok? Nós depois essa parte de. Tu estás a falar mais já da parte de interação com o utilizador, não é? Sim, tipo, tu dás um número, dás o Eu character que dá-vos tu dois queres, tipo números. asterisco mais, menos ou barra, e tipo, depois dás o Essa outro parte, número. essa parte vai ser feita com if else, E sim. falas, depois, não há switch. Não temos switch case, infelizmente. Mas pronto, vou continuar a fazer aqui a definição das nossas funções. Subtração, não é? Que também vai receber dois parâmetros e vamos retornar a subtração do x menos o y. E depois vamos ter a multiplicação com dois parâmetros também. Oi. Enganei-me aqui já. Pois é, exatamente, se não há ponto e vírgula. São maus hábitos de ser. Temos a multiplicação. Ok. E vamos ter também a divisão. Do x a dividir pelo y. E pronto, agora aqui, ao fazer o import calculator, neste projeto vou poder usar as funções que defini aqui. Ok? Podemos, por exemplo, ir buscar input ao utilizador, não é? Podemos lhe pedir insira um número, não é? Que vai ser o nosso x. Podemos lhe pedir para inserir o segundo número, que vai ser o nosso y. E depois podemos arranjar alguma coisa que signifique a operação. A operação. Como o Python é mais fácil que o C, podemos fazer. Podemos comparar strings. Ok? Vamos chegar aqui e dizemos que se eles inserirem a string soma, nós queremos que ele faça, que ele dê print ao head xy. Ok? E podemos repetir isto para as outras operações. Soma
subtração multiplicação e divisão. E se dermos run, em princípio, ok, não vai funcionar porque eu esqueci-me de pôr os 2 pontos aqui. Portanto, podemos inserir o primeiro número, 5. 5. Quero fazer uma soma. E lá está, o head não está definido. Porquê? Porque eu dei import ao calculator, ok? E não, eu aqui supostamente ia ter que escrever calculator.head. E agora em princípio já funcionaria se eu fizesse a nossa ordem de operações. Cá está, aqui. Aqui temos uma coisa curiosa que é o Python, como lê os números, ele quando recebe aqui os dois 5, ele vê os 5 como strings. Foi aquilo que nós inserimos. Então aquilo que ele está a fazer aqui, em vez de somar 2 números, está a somar 2 caracteres 5. E 2 caracteres 5 seria 55, exatamente. Python Big Brain Time. Portanto, nós para fazer isto, o que temos que fazer é dar cast ao input. Podemos dizer que o input vai ser um int, por exemplo. Oi? Podemos dizer que o input vai ser um int. Acho que é assim que se faz. Podemos dizer que o input vai ser um int e assim ele já, quando passar os números para as funções, já vai saber o que é que está a fazer. Pronto, vamos simples. Scalc e para ficar mais curto. E portanto podemos fazer aqui calc da su da multiplicação e aqui calc da divisão. Em princípio agora acho que já vai funcionar tudo direito. Acho que já não há mais nada escondido. Ok, bem. Agora ele já faz a operação direita. Mas lá está, temos que dar o cast. Não sei se tem assim alguma dúvida em relação àquilo que foi feito agora. Não? Só uma coisa, como é que se meteu aí o calculator aí de lado? Tipo, eu não consigo abrir uma barra de código do lado direito. Eu não sei, tu abriste o link, foi? Sim. E eu acho que aquilo que tens de fazer é copiar, basicamente guardar o ficheiro na tua drive, que é para depois poderes editar uma cópia do ficheiro. Tu não consegues editar o ficheiro em que eu estou a mexer enquanto eu estou a mexer, estás a perceber? Entendido. Obrigado. Pronto. Mais uma coisa sobre módulos, que é, por exemplo, o Python por si só já tem um módulo de matemática que tem várias funções de matemática. Eu, se criar aqui um ficheiro math.py, aquilo que vai acontecer quando eu tentar correr isto, em princípio, é que vai dar erros. Porque. Erros não deu erro nenhum. Pronto, se calhar aqui, como é no Colab, pode não funcionar direito. Mas aquilo que acontece é como o math é uma função, é um módulo definido de Python, nós ao termos um ficheiro math.py que tenha as nossas funções, o que vai acontecer é que o nosso ficheiro
vai dar override ao módulo que já vem definido de Python. E portanto era aqui uma mini demonstração que eu queria fazer, mas parece que no Colab que não vai funcionar. Mas sim, se quiserem fazer um módulo vosso que já seja um módulo em Python, vocês podem criá-lo e o Python ao correr vai assumir o ficheiro que vocês têm no root em vez de ir buscar o seu módulo. Agora aqui Como é que se faz isso, tipo, no VS Code? Como é que tu tens, tipo, o calculator à direita e depois, tipo, o projeto à esquerda? o que é no VS Code, eu acho que se carregares com o botão direito ele deixa de fazer split da janela. Agora, como podem ver, isto aqui é uma dor na alma, ter que estar a escrever sem pifes. E portanto eu vou tentar fazer aqui uma otimização, que não sei se é possível, mas eu tenho ideia que será. Podemos, por exemplo, definir isto aqui. Podemos fazer aqui um dicionário, dic, ou um mapa, vamos lhe chamar um mapa. E vamos definir um mapa em que as keys vão ser as operações que temos disponíveis, soma, ok? E para a soma vamos chamar o calc add. Eu não sei se isto vai funcionar, mas eu tenho ideia que sim. O sub vai ser o calc sub. Temos aqui a multiplicação também. E temos a divisão, que vai ser calc div xy. E portanto agora, em vez de precisar disto tudo, assumo eu que posso ir aqui ao mapa e executar a operação que eles me dão e fazer print disso. Vamos ver. 10. Cá está, exatamente. Ele depois dá um erro, não é? Porque problemas. Mas temos como uma opção mais melhor para a nossa sanidade mental, em vez de termos ifs em sequências, podemos ter, por exemplo, um dicionário que faz as operações por nós. E isto fica muito mais prático de escrever do que ter uma cambada de ifs e elses. Pronto, não sei se tem mais alguma dúvida. Era isto, mais ou menos, que eu tinha planeado fazer. O tempo foi cumprido. No fim do ficheiro eu tenho aqui algumas tabelas que podem usar como referência para verem depois ao programar. Ok? E eu vou pôr mais umas quantas coisas. Portanto, é isso. Se tiverem dúvidas, eu vou estar atento ao Discord agora a seguir.
E por isso é só irem ao Discord da LCC e tirarem a dúvida. Se ainda não tiverem no Discord, aqui no topo tem um link para fazer o download do Python e tem um link para entrarem no Discord. Está tudo? Está tudo. Pronto. Brutal.